Décimo quarto domingo depois de Pentecostes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toriba da Mataribé. Rio de Camedeus, e tu deixaste a causa meia de gente no santa, a pobre inimigo e do doloso é do meio. Absoluzione, vita remissione peccatoria nostrorum, tributo nobis omnipotens et misericordias Dominus, Deus tu conversus et vivificabis nos, ostende nobis Domine misericordiam tua, Domine exaude ratione mea, Dominus vobiscum, oremus.
Leitura da Epístola de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito e nunca satisfaçais os desejos da carne, pois o que a carne deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a carne. São o oposto um do outro, e por isso nem sempre fazeis o que gostarias de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne: a imoralidade sexual, a impureza, a devassidão, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as intrigas, as discórdias, as facções, as seitas, as invejas, as bebedeiras, as orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno, como aliás já o fiz: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a lealdade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne, suas paixões e seus desejos. Bonum est confidere in Domino, quod confidere in nomine. Bonum est sperare in Domino, quod sperare in principibus. Aleluia, aleluia. Venite exultemos Domino, jubilemos Deus salutari nostro. Aleluia. Dominus vobiscum. Sequência Santo Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai odiar o primeiro e amar o outro, ou aderir ao primeiro e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo: não vivais preocupados com o que comer ou beber, quanto à vossa vida, nem com o que vestir, quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os pássaros do céu. Não semeiam, não colhem, nem guardam em celeiros. No entanto, vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? Quem de vós, com suas preocupações, pode acrescentar um só dia à adoração de sua vida? E por que ficar tão preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. No entanto, eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um só dentre eles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí e amanhã é lançada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente fraca na fé? Portanto, não vivais preocupados, dizendo: que vamos comer, que vamos beber, como nos vamos vestir. Os pagãos é que vivem preocupados e procurando todas essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso.
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Podem sentar. Toda a liturgia de hoje nos fala de dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da perdição, o caminho do céu e o caminho do inferno. Quando São João Maria Vianney foi para Ars, ele foi a pé com a sua mochila, com seus pertences, e não sabia onde era Ars, foi sozinho. E até que, chegando mais ou menos próximo, ele encontrou o menino e perguntou para o menino onde era Ars. E o menino mostrou para ele: vem que eu vou mostrar para o senhor. E mostrou o caminho de Ars. Depois, quando São João Vianney viu a cidade de Ars, se ajoelhou no chão, beijou o chão de Ars e depois disse para o menino: tu me ensinaste o caminho de Ars, eu vou te ensinar o caminho do céu. E é esse exatamente o que faz a igreja e o que deve fazer todo sacerdote. O padre existe para salvar as almas. Essa é a única função, oferecendo o sacrifício do altar e conduzindo as almas para o céu. Todos os outros trabalhos pastorais só terão sentido se esse tiver a primazia. Porque o objetivo da vinda de Cristo ao mundo foi para a nossa salvação. Mas Jesus fala de dois caminhos: um caminho largo, por onde muitos passam, e um caminho estreito. E é sobre esses dois caminhos que nos atenção no dia de hoje. Jesus começa dizendo: não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. São Paulo usa uma outra expressão para dizer a mesma coisa: vós que fostes batizados, fostes crucificados com Cristo nos vossos vícios e paixões, por isso não podeis servir às obras da carne, pois as obras da carne são contrárias, são opostas às obras do Espírito. Servir a Deus e as riquezas é querer servir a Deus e as obras da carne. E riquezas aí tem um sentido geral, não diz apenas a questão do dinheiro ou dos bens materiais, também, não só, tem um sentido maior, querer idolatrar a criatura. E esse é o grande pecado da humanidade, querer ter como Deus a criatura e não o Criador. E a criatura aí pode ser as riquezas, podem ser os prazeres desordenados e podem ser o poder. Três grandes tentações que nós temos: sede desordenada de poder, querermos estar sempre acima dos outros, darmos a última palavra e dominarmos os outros, além daquilo que é da própria natureza humana, na ordem que Deus criou. A sede de prazer, o prazer desordenado. Deus nos deu o prazer como algo bom em vista da nossa existência aqui na Terra, da nossa conservação como pessoas, como seres humanos, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista até da própria espécie humana. Fora dessa ordem é sempre um pecado. E a sede de dinheiro, ou
ou seja, idolatrar os bens materiais e viver para os bens materiais, colocando Deus em segundo plano ou nem colocando Deus na sua história. Nós vivemos em dois campos, né? E temos que escolher um deles: as obras da carne ou as obras do Espírito. E São Paulo fala primeiro quais são as obras da carne: as gulodices, as gulas, a imoralidade sexual, as vaidades, a devassidão, as orgias, as bebedeiras, e vai colocando essas obras da carne como inimigas nossas. Se nós fomos batizados, nós escolhemos o outro caminho, e é o caminho de sacrifícios, um caminho de luta, mas um caminho que nos leva ao céu. E quando nós entramos nesse caminho, contamos com a graça de Deus. A graça de Deus nos eleva, nos sustenta, nos conduz, mas não é fácil. Vivemos um ambiente muito corrompido, em que a própria religião é muitas vezes usada para mascarar as maldades humanas, os vãos interesses. E isso é algo que, desde Judas até hoje, a gente vê. Então nós temos que definir e decidir o que é que nós queremos ao viver a nossa fé. Se queremos agradar o mundo ou se queremos agradar a Deus. É muito fácil nós queremos ser politicamente corretos, não sermos diferentes. Todo mundo faz, eu faço também. E se eu fizer diferente, vão falar mal de mim, vão me criticar, vão me marginalizar, vão me discriminar. Então, para ser agradável aos outros, eu termino fazendo concessões e sendo igual, sem falar naquilo que é da minha própria natureza, que é aquela tendência para o pecado, a tendência para o mal. Então eu tenho que fazer uma escolha. Se eu escolhi Jesus Cristo, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu sei que vou lutar. Para fazer as obras boas, eu preciso lutar. Para ser humilde, eu preciso da graça de Deus. Não é fácil. A vaidade está impregnada nas nossas vidas. Temos que lutar para sermos humildes. Para sermos mansos, temos que nos esforçar. Porque aquela tendência, naquele sentido de defesa e de dominação, está sempre dentro de nós. Se nós não nos descuidamos, nós terminamos ficando pessoas intragáveis, insuportáveis. Aquela tendência para o prazer é inerente à natureza humana. Esse apetite é normal. A desordem é que é anormal. Mas por causa do pecado original, nós temos essa tendência para a desordem. Tendência para a gula, tendência para a preguiça, a tendência para o prazer sexual desordenado, fora do plano de Deus. Temos essa tendência. E como é que nós vamos vencer isto, né? A tendência para o domínio das pessoas, a tendência para a inveja, para a ira. Como é que vamos vencer isto? São Paulo nos coloca lá, né, e devemos viver uma vida de penitência, né, a cada dia. Por isso diz São Paulo: eu castigo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que não aconteça que eu, tendo pregado aos outros, eu mesmo venha a ser reprovado. Então, duas coisas são necessárias que devem fazer parte da nossa vida, mas fazer parte mesmo, não como algo que eu uso, mas devem estar encarnados em nós, que é a vida de penitência e a vida de oração. A vida de penitência é a vida de sacrifício. Não buscar tudo aquilo que nós gostamos, ou ficarmos irritados quando vêm as coisas de que nós não gostamos, mas sabemos oferecer todas as contrariedades do dia a dia
por amor a nosso Senhor, para nós termos este equilíbrio, porque somos desequilibrados por causa do pecado original. E essa desordem só vai ser corrigida pela vida de penitência. Não só aquelas penitências que nós buscamos, que são importantes, aquelas penitências que a igreja nos coloca, como por exemplo o jejum, ou abstinência, ou penitências das sextas-feiras, como a igreja nos coloca, mas também aquelas penitências que nós podemos buscar, aqueles pequenos sacrifícios do dia a dia, que nós mesmos buscamos. Evidentemente que coisas maiores, extraordinárias, o confessor deve autorizar, porque muitas vezes o demônio incentiva a gente a fazer penitências extraordinárias, mas por vaidade, por orgulho, que pode até nos prejudicar no corpo e na alma. Por isso é importante que o confessor autorize. Mas aquelas pequenas penitências do dia a dia que vêm para nós, os pequenos sacrifícios e as contrariedades que o próprio Deus nos manda, e podemos no dia a dia ter esse espírito de penitência, esse espírito de sacrifício. Esse é o primeiro remédio, né? E o segundo, a oração. E a oração, não apenas a oração formal. Às vezes a gente diz, bom, hoje já rezei meu terço, já estou livre, já cumpri minha obrigação, como se o terço fosse um peso do qual eu tenho que me livrar. E não rezei meu terço aí, então vai lá e desaba lá uma oração que foi mais do que 100 por hora, e graças a Deus, eu terminei o terço e tal. Como se a oração fosse um peso do dia. Não, a oração é um encontro com Deus. A oração deve nos levar a uma intimidade com Deus, ao dar amor e receber amor. Por isso, quando nós falamos de vida de oração, não apenas aqueles momentos em que nós temos a nossa audiência, agora parei tudo para rezar, mas esse espírito de comunhão com Deus, eu posso falar com Deus em todos os momentos da minha vida. Estar unido a Ele e saber oferecer tudo o que nós fazemos, ou tudo o que passamos, por amor a Deus, isto é vida de oração. Transformar todas as nossas ações em um culto de louvor e de amor a Deus. Até nos momentos difíceis, isto é vida de oração. Então, se eu entro nesse caminho que é estreito, vou enfrentar dificuldades, lutas, sacrifícios, mas eu preciso não só oferecer esses sacrifícios, mas estar unido a Deus pela oração. Aí eu vou vencer o mundo, vou vencer o demônio e vou vencer as obras da carne, segundo o próprio sentido de São Paulo. Nós corremos o risco hoje muito de cairmos no mundanismo, de queremos pensar e agir segundo os critérios do mundo. E só vamos vencer isto pela penitência e pela oração. O demônio não para de tentar. E eles estão espalhados pelos ares, perturbando a todos, colocando em nós uma sede de algo que não nos sacia. Aquele grito dele contra Deus, ele quer inocular em nós. Não vamos dar lugar ao demônio na nossa vida. Não vamos dar lugar a ele. Ele só vem para destruir, dividir, matar e nos colocar contra Deus, nos levar ao pecado. Não vamos dar ao demônio a vitória, se bem que ele já perdeu, mas ele pode na nossa vida nos fazer derrotados e pode vencer em nós, por nossa culpa. Não podemos servir aos dois, ou a Deus ou ao diabo, ou a Deus ou ao mundo. Não. Escolhemos Deus, vamos seguir em frente.
Deus vai cuidar de nós, porque Deus é providência. Por isso, logo em seguida, Jesus fala: olhai as aves do céu e os lírios do campo. E nos mostra como exemplo a obra criada, porque Ele é providência. Ele vai cuidar de nós. Ele não vai nos desamparar, não vai descuidar de nós. Aquele espanhol chamado Hernán Cortés, quando chega ao México, em determinado momento lá houve uma espécie de motim por causa da nomeação de alguns, no falar moderno, prefeitos do povoado, chefes lá do povoado. Houve um motim e depois houve um julgamento, etc. Dois foram condenados à morte, outros foram presos, um deles mandaram cortar o pé, e Hernán Cortés, para evitar que houvesse motim, foi lá e mandou afundar alguns navios, porque já estavam querendo de novo fazer esse motim, e mandou afundar os navios para que ninguém pudesse voltar. A gente escolheu a Deus. Então vamos afundar os navios do passado e vamos em frente. Não vamos voltar atrás. Vamos em frente. Deus está conosco. Ele vai cuidar de tudo aquilo de que nós necessitamos. Como Ele cuida das aves do céu, dos lírios do campo, Ele cuida de nós. E cuida com amor. Ele governa todas as coisas. Deus não é um Deus que criou as coisas, criou o universo e nos criou e depois foi ficar lá no céu e dizendo: se virem, como alguns dizem hoje, a heresia do deísmo, né? Não. Deus também não é aquele que governando tudo, domina a vontade humana. Não. Deus respeita a vontade humana. Deus também não é aquele cheio de caprichos, que quando dá vontade de fazer as coisas faz conosco, ou então nos esquece. Também não é assim. Deus, Ele tem o governo de todas as coisas. E quando Ele permite o mal, não é porque Ele quer, mas vai daí tirar um bem. E permite o mal porque respeita a liberdade humana. Mas Ele daí sempre tira um bem, porque Ele tem o governo de tudo. Os homens podem fazer o que quiserem, e Deus respeita, mas Ele está no controle, e Ele vai cuidar sempre daqueles que são dEle, mais do que cuida das aves do céu e dos lírios do campo. Por isso nós temos que confiar, fazer a vontade dEle, nos entregar. Aquele que é obediente aos mandamentos de Deus e que procura fazer a sua vontade, Deus cuida. E Deus cuida. Quando nós falamos dos cuidados de Deus, imaginamos muito: Deus vai lhe dar muitos bens materiais, muito poder no mundo. Não. Deus cuida em vista de algo muito maior do que as coisas da terra. Deus cuida em vistas da vida eterna. Sem deixar de cuidar de nós, daquilo que é necessário para nós aqui no mundo, todo o cuidado de Deus, todo o governo de Deus é para a nossa salvação e para a sua glória. Porque Ele providencia tudo. Ele governa todas as coisas. Depois Ele diz, coloca só como uma condição: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será dado por acréscimo. E buscar o reino de Deus não é um reino, um paraíso aqui na terra. Não. Embora nosso Senhor tenha vindo incendiar a terra com o seu amor, e nós temos esse compromisso de submeter todas as coisas nossas da terra ao reinado de Jesus. Esse reinado começa aqui, mas tem a sua plenitude no céu. Poderíamos dizer que o reinado de Jesus já é o céu na terra. Busquemos isto em primeiro lugar.
Busquemos fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Busquemos obedecer aos mandamentos em primeiro lugar. Busquemos amar e viver a nossa igreja em primeiro lugar. E o resto nos será dado por acréscimo. Não vamos nos enganar com as promessas do mundo. São falsas. São aliciadoras. É muito fácil nós irmos na onda dos outros. Façam isso, façam aquilo. Mas, como diz a Sagrada Escritura, quem se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Por isso vamos buscar a nossa conversão e a nossa santificação em vista de algo muito maior, que é a salvação da nossa alma. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? De que adianta ter muito dinheiro, muitas riquezas, muitos carros, muitos bens, muitas fazendas, muito dinheiro no banco, se quando ele morrer ele for para o inferno? De que adianta esta sede desordenada de prazer, de gozar a vida, aproveitar ao máximo, porque logo ela passa, ofendendo a Deus e a própria natureza humana, se depois for para o inferno? De que adianta dominar as pessoas, ter altos cargos no mundo, atrair multidões com seus cargos, com o seu poder de domínio psicológico, com seus sugestionamentos para aliciar multidões? De que adianta ter todo o poder na igreja, atrair o povo? De que adianta tudo isto, se depois, quando chegar a hora da morte, o Senhor disser: afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Afastai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. E depois for para o inferno. A única empresa necessária aqui na terra é a salvação da alma. A única. As outras não são necessárias, são contingentes. Mas a única necessária, a única que nos importa, a única que nos traz felicidade. Acho que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. E alma só temos uma. Só uma. E é preciso repetir sempre o que hoje é cada vez mais novidade. O inferno existe. E muita gente cai no inferno por causa do pecado. Então peçamos a Deus, nosso Senhor, uma verdadeira conversão e que jamais nos afastemos dele. Entramos no caminho do céu, que é um caminho estreito, e que ele vai sempre nos dar a graça, mesmo quando cairmos, mas nunca vamos desistir deste caminho, porque é o único caminho que nos leva à vida. O outro leva à morte, e são muitos os que passam por ele. Peçamos, pois, a Nossa Senhora, nossa mãe, que tão pesarosa apareceu aos pastorinhos em Fátima, falando da necessidade da penitência e da oração, e peçamos a ela que interceda por nós para uma verdadeira conversão em nossas vidas. E peçamos pela conversão dos nossos irmãos, porque muita gente cai e se condena por falta de quem reze e faça penitência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Credo in uno Deo, Padre Omnipotente,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos, Deus, refúgio e fortaleza nossa. Atendei propícios clamores de vosso povo, e pela intercessão da gloriosa e imaculada sempre Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, do bem-aventurado São José, casto esposo de Maria, dos vossos bem-aventurados apóstolos, São Pedro e São Paulo, e de todos os santos. Ouvi benigno e misericordioso as súplicas que do fundo da alma vos dirigimos, pela conversão dos pecadores, pela liberdade e exaltação da Santa Madre Igreja, pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. São Miguel Arcanjo, protegei-nos do combate, cobri-nos com vosso escudo, contra os embustes e do demônio. Julgue o Deus, isto te pedimos. Vós, príncipes da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Querida Mãe Virgem Maria, fazei que eu salve a minha alma. Querida Mãe Virgem Maria, querida Mãe Virgem Maria, Jesus, Maria e José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar um pouquinho, dar os avisos paroquiais. Bom, essa semana nós vamos ter a Santa Missa lá na quarta-feira, lá na Igreja de São Francisco de Paula, às 8h30.
E no sábado nós teremos a visita do Dom Rifan, Dom Fernando Areias Rifan, bispo administrador apostólico da administração apostólica, é o meu bispo, meu ordinário próprio, bispo de minha incardinação, e virá aqui para fazer crismas. Faz a visita e faz as crismas aqui. Será no sábado, 18 horas. Então, convido vocês todos a virem participar e estarem aqui na Santa Missa, missa celebrada por Dom Fernando Rifan. Eu estarei junto, evidentemente, para recebê-lo com vocês. Então, estaremos aqui, 18 horas no sábado. A turma que está se preparando para a crisma, vamos ter agora a nossa catequese, né, da crisma. Evidentemente, o assunto interessa a todos, então quem puder participar, né, as pessoas que já estão participando da nossa catequese, nós vamos então falar um pouco a respeito desse sacramento, tão importante e necessário, sobretudo nos dias de hoje. Sobretudo nos dias de hoje. A gente precisa muito da força, somos soldados de Cristo, e a força do Espírito Santo vai nos conduzir para a luta pela nossa salvação e a luta pela Santa Igreja. De modo que é importante refletirmos mais sobre esse sacramento e fazermos um exame se nós estamos correspondendo às graças que nós recebemos na nossa crisma, na nossa confirmação. Então, depois da missa, eu vou dar essa catequese. E a partir da semana que vem, as catequeses vão girar em torno dos mandamentos. Então, vamos estudar os mandamentos, a parte de moral católica. Cada mandamento vamos estudar, vamos aprender, vamos tirar dúvidas, coisas assim até muito atuais, né? E vamos mostrar, né, qual é o caminho que Deus nos dá, né? Os mandamentos são esses meios que nosso Senhor nos coloca para vivermos a nossa plena liberdade de filhos de Deus, sem o pecado. Então, os mandamentos nos ajudam e nos mostram qual é a vontade de Deus com relação à nossa vida no dia a dia. A teologia moral é a ciência da teologia que estuda os atos humanos em vista da consecução do fim último. Então, se nós queremos realmente alcançar a vida eterna, nós temos que conhecer a moral católica, né? Que vai nos mostrar como devem ser os nossos atos em vista de alcançarmos o céu. Tá bom? Então, a partir do próximo domingo, se Deus quiser. Ok? E no domingo teremos a missa normalmente aqui comigo, às 8 horas, com a graça de Deus. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma boa semana e salve Maria.